Fala aí, primeiro ano. Hoje nós vamos continuar nossa frente B, falando da tabela periódica atual, classificação periódica atual dos elementos químicos. Como é que funciona a tabela periódica atual? Ela está organizada na ordem crescente de números atômicos. Tá? Então, se você souber o número atômico do elemento, só você procurar na sequência, você acha esse elemento na tabela periódica. Né? Por exemplo, o número atômico do ferro, número 26. Então eu venho procurando, número 1, número 2 tal. Achei aqui, 24, 25, 26, 26, eu acho o ferro aqui, tá? O que mais que essa tabela tem? Eu tenho aqui, se vocês olharem aí, na página 165 de vocês, 18 colunas nessa tabela, tá? 18 colunas. Essas colunas são chamadas de famílias ou grupos, tá? Então essa tabela periódica atual tem 18 famílias, tá? Essas famílias, observe que eu tenho colunas mais altas, duas daqui, mais essas 6 aqui, e colunas mais baixas. Isso caracteriza a diferença entre esses elementos. Essas colunas mais altas são de elementos representativos. Daqui a pouco eu já vou explicar o que é isso, tá? Então eu tenho elementos representativos aqui, família 1 e família 2. Depois a família 13 a 18 também são elementos representativos, essas colunas mais altas. E essas colunas mais baixas aqui eu chamo de elementos de transição, tá? São metais de transição, já vamos explicar. E eu ainda tenho aqui embaixo, essas duas linhas aqui, que fazem parte dessa família 3 aqui, que são chamados de elementos de transição interna, tá? E eu tenho também as linhas, eu tenho as 18 colunas, e eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Essas 7 linhas são os períodos da tabela periódica. Então eu tenho as famílias e os períodos. Então, para eu saber onde o elemento está corretamente, eu tenho que saber a família e o período dele. Daqui a pouco nós também vamos aprender a localizar, tá? Bom, eu também tenho em relação aos elementos representativos alguns nomes especiais, tá? Que vocês têm na página 166 aí. Mas, professor, eu vou ter que memorizar esses nomes? Infelizmente, sim, tá? Eu tenho aí, família 1A, que são os metais alcalinos, família 2, que são os metais alcalinos terrosos. Depois eu vou lá já para a família 6 ou a 16, que são os calcogênios. Os halogênios é o grupo 17 e os gases nobres o grupo 18. Tá? Então esses nomes, infelizmente, você tem que memorizar. São nomes básicos para o nosso estudo. Além disso, você tem separação e classificação desses elementos, tá? Que você acha aí na página 167. Que você tem, o primeiro elemento aqui, hidrogênio, ele fica separado, que ele é um gás altamente inflamável, tem características diferentes dos demais. Embora ele faz parte de um grupo de metais, ele não é metal, tá? Todo esse corpo maior aqui, que eu tenho aqui na tabela de vocês, ele está em amarelo, tá? Tudo isso aqui são os metais, né? O ferro, o ouro, o alumínio, a prata, possuem brilho, boa condutividade elétrica, são bons condutores de calor, são maleáveis, são dúcteis também, né? Aqui eu tenho os metais. Esse cantinho aqui, com exceção da última coluna, são os não metais, tá? Aqui você tem oxigênio, carbono, o nitrogênio, o cloro, tá? São elementos que têm características contrárias aos metais. E na última coluna, você tem os gases nobres, tá? Então esse mapa da tabela também é bom você saber, tá? O hidrogênio, os metais, os não metais e os gases nobres, tá ok? Lembrando que essas duas linhas aqui, a série dos actinídeos e dos lantanídeos, também são metais, que eles fazem parte aqui da família 3. O que a tabela tem? Em cada quadradinho tem o símbolo do elemento químico. Então vamos pegar como exemplo aqui o lítio. Aqui o lítio. Eu tenho o número de cima, aquele número 3 grande ali, que é o número atômico. O número de baixo, que é a massa atômica que nós já falamos, que está lá como 6,941. Não sei se a resolução está bacana, mas esse é o número. Como nós já falamos em sala, se eu tenho 6,9, se eu precisar fazer alguma conta, eu arredondo para 7, tá ok? Nessa tabela que eu estou pegando de exemplo aqui, aparece ainda a distribuição eletrônica aqui do lado, tá? Na de vocês aí não tem, mas o básico que uma tabela tem que vir é o quê? O símbolo do elemento, né, dentro de cada quadradinho,
os números atômicos e o número de massa, tá? É a massa atômica. Existem tabelas que ainda trazem ponto de ebulição, ponto de fusão, raio atômico, mas isso são tabelas mais avançadas que nós não precisamos ainda. Tá ok? Falamos agora há pouco de elementos representativos. Por que vem a ser isso? Ó? Quando eu faço a distribuição, por exemplo, do magnésio, eu percebo que a minha distribuição termina na última camada e no subnível S. Tá? Então, para elementos representativos, eu tenho duas situações. Primeiro, a minha distribuição tem que terminar na última camada, e nessa camada tem que terminar onde? Ó? No subnível S ou no subnível P. O oxigênio, quando eu faço a distribuição, eu termino aqui no 2P4. Tá? Bom, se terminou no S ou terminou no P, isso é um elemento representativo. Tá? Que tem aquela parte das colunas mais baixas, né? As famílias que são menores, são chamados de elementos de transição, né? Os metais de transição. O que vem a ser isso? Ó? Se eu pegar o exemplo do ferro, faço aqui a distribuição e percebo o seguinte: eu tenho 1, 2, 3, 4 camadas, né? 4 níveis de energia. Só que a minha distribuição termina no penúltimo nível, não no último, igual ao representativo. E a característica também sempre vai terminar no subnível D. Tá? Então, todo elemento de transição, a distribuição eletrônica termina no subnível D, não importa a camada. Se não terminar no subnível D e você classificar como um elemento de transição, tem alguma coisa errada, tá? Um elemento de transição interna agora, qual que é a diferença? Os elementos de transição interna são aqueles elementos que ficam naquelas duas linhas que ficam separados da tabela que a gente viu agora há pouco. Vocês têm aí no material. Vou pegar o exemplo do urânio. Quando eu faço a distribuição do urânio, né, o número 92, eu tenho a distribuição no 5F4. Então a característica desses elementos de transição interna sempre vão terminar, a distribuição termina sempre no subnível F. Você pode ver, ó, eu tenho 7 níveis eletrônicos nesse elemento. Só que a distribuição termina onde? No 5º nível, ou seja, no antepenúltimo nível. Tá? Então isso é sempre característica de elementos de transição interna. O elemento através da distribuição eletrônica. Ó. Se eu pegar o exemplo aqui do sódio, o número atômico dele é 11, né? Fiz a distribuição, terminou no 3S1. Como terminou no S, a gente viu agora há pouco que ele é um elemento representativo, certo? O que significa isso? Ó? Primeiro, que termina na última camada da distribuição. Segundo, que é mais importante, a quantidade de elétrons da última camada indica qual o número da família que ele está na tabela periódica. Tá? Então, se ele tem aqui, ó, na terceira camada, 1 elétron, significa que ele está na família 1. Na primeira coluna, pode conferir aí que você vai ver que o sódio está na primeira coluna. Tá? E uma outra informação que eu preciso é o período, né? Que linha aqui da tabela que ele está. O período, independente se ele é de representativo, de transição interna, sempre será o total de camadas que ele tem. Então, nesse caso, como ele tem 3 camadas, ele está no terceiro período. Ou seja, na terceira linha na primeira coluna. Se você procurar a terceira linha na primeira coluna, você acha o sódio aí, tá? O outro exemplo é o alumínio, ó, terminou aqui no P1. Também representativo, lembra? Ó? Não termina no S ou termina no P, representativo, ó, terminou na última camada que nós já falamos, tá? Como é que eu vou fazer aqui agora? Ó? Família. Se eu ver na última camada, ó, eu tenho 2 elétrons no S e 1 no P. Então, no total, eu tenho 3. Tá? Então, antigamente, como é que se dava o nome para essa família? De família 3A. Tá? Só que a nomenclatura atual pede para você colocar número do grupo 1 até o 18, igual nós já vimos ali. Então, o que acontece? Como eu tenho aquelas duas colunas mais altas na tabela que vocês viram agora há pouco, depois volta a ficar mais alto aqui, tá? Que é a parte de cima da tabela. Aqui eu tenho o grupo 1, grupo 2,
Depois eu tenho aqui 10 grupos que são os elementos de transição, tá? Então essa família aqui é o primeiro grupo que eu tenho aqui na sequência. Então se eu contar 1, 2 e depois mais 10, aqui eu tenho 12, aqui é o 13, né? Então a partir daqui, essa parte mais alta é do 13, 14, 15, 16 até o 18. Então essa família aqui é a família 13, tá? Então existe ainda exercícios que aparecem o número e a letra, tá? Então, família 3A. Aqui, por exemplo, pode aparecer o quê? 1A. Sempre as letras A correspondem aos elementos representativos. Então, aqui a família 1A, a família 1. Esse aqui, como tem 3, a família 3A ou família 13. O que falta para localizar na tabela? O período. Anterior, quantos níveis eu tenho? Quantas camadas? 1, 2, 3 camadas. Então, o período é o terceiro. Certo? Transição, como é que vai funcionar? Vou pegar o mesmo exemplo que a gente fez agora há pouco. Ó. Ferro. Lembra que ele até o 4S2, eu tenho 4 camadas, só que ele termina a distribuição no 3D6. Lembra? Elemento de transição sempre termina no subnível D. Tá certo? Então, como é que vai funcionar a família de elementos de transição? Sempre eu vou ver o número de elétrons que está em cima do subnível D e adicionar 2. Por que eu tenho que adicionar 2? Lembra que eu tenho duas famílias, duas colunas no início da tabela periódica que são representativos. Então, assim, se eu for contar 1, 2, depois começa os subníveis D. Então, aqui a família eu tenho D6, né? Vou somar 2, sempre somar 2, tá? Minha família aqui é 8. Certo? E qual que é o período? Minha última camada aqui é o 4, então meu período é o 4. Isso quer dizer o quê? Que ele tem, se procurar na quarta linha da tabela, na 8ª coluna, você acha um ferro, tá? Então aqui é elemento de transição. Elemento de transição interna, a gente fez agora há pouco do urânio, lembra? Ó, terminava no subnível F, a gente acabou de fazer. Só que ele vai até a 7ª camada. Então se ele vai até a 7ª camada, eu sei que ele está no 7º período, na última linha da tabela, tá? Só que como ele terminou no subnível F, lembra que são daquelas duas linhas separadas que tem. Como nós já vimos agora há pouco, essas duas linhas pertencem à mesma família, que é a primeira família mais baixa, da primeira linha de transição, que é a família 3. Tá? É a primeira coluna que eu tenho ali, mais rebaixada dos metais de transição. Só que você pode ver que você tem essas duas linhas separadas, a série dos actinídeos e dos lantanídeos. Tá? Então, sempre que terminar no subnível F, sempre a família vai ser número 3. E o período vai mudar de acordo com o número de camadas que eu tiver do elemento. Tá bom? Vou passar para vocês alguns exercícios. Tendo alguma dúvida, é só me procurar no grupo, tá ok? Pé.